A figura de Neymar é extremamente contraditória. O atacante acumula um número enorme de admiradores, mas tem também um alto nível de rejeição. Ao longo de sua carreira, Neymar acabou acumulando alguns inimigos por seu estilo provocador e algumas polêmicas extracampo. Nesse vídeo você conhecerá alguns inimigos de Neymar e vai ver o que cada um deles tem a dizer a respeito do brasileiro. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol internacional. Joey Barton. O primeiro dos 7 inimigos de Neymar dessa lista não poderia ser outro senão Joey Barton, que atuou como meio-campo, hoje em dia está com 40 anos e está aposentado, inclusive trabalhando como treinador. Ao longo da carreira como jogador, o Joey Barton nunca foi citado na mídia pela sua qualidade, por alguma conquista, nada disso. Ele acabava só aparecendo na mídia mesmo para falar mal do Neymar. E detalhe, o Joey Barton não começou a falar mal do Neymar depois que o Neymar começou realmente a vacilar no PSG. Nada disso. Ele falava mal do Neymar quando o Neymar quebrava recordes na seleção brasileira, até mesmo quando o Neymar estava voando no Barcelona. Então parecia que ele não tinha de fato algo para criticar o Neymar. Ele era muito mais um invejoso, um cara que tinha de certa forma inveja do que o Neymar estava fazendo. Porque, como eu disse, ele não falava do Neymar quando o Neymar de fato dava mole. Ele pegava no pé do Neymar independente do que o atacante brasileiro fizesse. Vamos então a algumas declarações que Joey Barton deu sobre Neymar ao longo dos últimos anos. Em 2013, o Barton escreveu o seguinte na sua própria rede social a respeito do Neymar. Neymar é o Justin Bieber do futebol. Brilhante só no velho YouTube, mas um xixi de gato na realidade. Em 2018, já com o Neymar no PSG, ele deu a seguinte declaração em entrevista ao L'Équipe. Eu acho que ele é a Kim Kardashian do futebol. Neymar não é o melhor jogador do mundo. Nós vimos novamente na Rússia. Ele não está no nível de Cristiano Ronaldo e Messi, e há muitos outros jogadores à sua frente. Neymar, mais do que um fenômeno do futebol, é um fenômeno publicitário, como as Kardashian. Em 2020, ele voltou a alfinetar Neymar, dizendo que Neymar não estava entre os melhores do mundo em entrevista ao Talk Sport. Acho que nomes como Raheem Sterling e Kevin De Bruyne o ultrapassaram como jogadores consistentes de nível de elite. Eu nem acho que o Neymar está entre os 5 melhores jogadores do mundo. O curioso no caso do Barton é que, de fato, ele nunca foi conhecido pelo seu futebol. Sempre que ele aparecia em algum jornal, em algum site, era sempre falando alguma coisa relacionada ao Neymar. Ele mesmo, pelo seu futebol, nunca apareceu por nada e também nunca ganhou nada. Número 2, Gabi. O segundo nome presente na nossa lista é um jogador que também está aposentado e também com 40 anos. Tô falando do ex-meio-campo espanhol Gabi, que acabou encerrando a carreira jogando no Al-Sadd do Catar, mas por muitos anos foi capitão e referência do Atlético de Madrid. Ele acabou inclusive enfrentando o Neymar por muitas vezes quando o Neymar ainda era jogador do Barcelona. Ou seja, o Gabi acabou enfrentando o melhor Neymar, assim podemos dizer, já que foi no Barça onde o Neymar viveu o seu auge físico, raramente se machucava, era extremamente driblador. Por ter um estilo provocador, de a todo momento buscar o drible, o Neymar acabou entrando na mente dos jogadores do Atlético de Madrid, entre eles do capitão Gabi, que ficava realmente inconformado quando o Neymar começava a provocar, quando o Barcelona estava ganhando. Então o Gabi por várias vezes falou mal do Neymar por ter esse estilo de gostar de provocar. Ele deu a seguinte declaração em 2015 ao Canal Plus. Neymar deveria aprender com os grandes, como Xavi e Iniesta. Ele faz gestos provocativos que não deveria fazer. É sempre igual com o Neymar. Quando está ganhando, manda beijinhos e faz gestos para provocar. Eu me lembro muito bem que na época em que o Neymar estava no futebol espanhol, ele sofria muitas críticas dos adversários e muitas críticas por parte da imprensa. Mais ou menos o que sofre nos dias de hoje o Vinícius Júnior. Ele também não pode provocar, não pode driblar, que sempre acaba sendo atacado. Então nessa situação aqui, particularmente com o Gabi, acho que o Neymar não tem culpa nenhuma. Número 3, Nelson Semedo.
O Semedo é o único jogador dessa lista com quem o Neymar chegou às vias de fato. E detalhe, ele acabou indo pra pancada com o Neymar logo que ele havia acabado de chegar no Barcelona. Foi uma situação bem estranha. Semedo, que hoje tá com 29 anos e é jogador do Wolverhampton na Inglaterra. Em 2017, ele havia acabado de deixar o Benfica e assinado com o Barcelona. E foi bem naquela janela de transferências maluca em que o Neymar estava negociando a sua ida para o PSG. Então, num treinamento, simplesmente, Neymar e Semedo começaram a se estranhar e foram às vias de fato. Óbvio que isso teve uma repercussão bem negativa na época, e o Semedo acabou manifestando, tempos depois, o que ele achou de toda essa situação envolvendo o brasileiro. Ele deu a seguinte declaração ao site Mais Futebol em 2017. Foi uma situação normal de treino, mas que tomou outras proporções. Não me afetou porque tive o apoio de toda a equipe e dos meus amigos, mas obviamente que mexeu comigo. Tinha acabado de chegar e um dos jogadores mais influentes da equipe entrou em conflito comigo depois de um lance de treino normal. Me incomodou no momento, mas também consegui perceber. Ele estava num momento difícil, queria sair. Me lembro muito bem como foi a repercussão desse caso na época. Era nítido que o Neymar estava com os nervos à flor da pele em razão da sua negociação avançada para jogar no PSG. Negociação essa que, inclusive, acabou sendo confirmada poucos dias após essa briga com o Semedo. E convenhamos também que o Semedo, nesse caso, tem todo o direito de ter ficado chateado com o Neymar, já que ele havia acabado de chegar ao time. Então imagine, você acaba de chegar num time novo, um time do tamanho do Barcelona, e logo de cara acaba se estranhando com um jogador que tinha na época muita influência no time. Porque querendo ou não, na época era Messi e logo abaixo na hierarquia, Suárez e Neymar. Então pro Semedo deve ter sido realmente um sentimento muito ruim. Número 4, Álvaro González. Temos aqui agora um caso já com o Neymar como jogador do PSG. E envolve um jogador que, segundo o Neymar, o chamou de macaco no meio da partida. Então, nesse caso também, toda a razão para o Neymar. Hoje, o Álvaro González, zagueiro espanhol, está com 33 anos. E ele já conhece o Neymar de longa data. Apesar de hoje estar jogando no futebol do Catar, ele já jogou contra o Neymar quando ele estava no futebol espanhol e depois enfrentou o Neymar quando ele jogava pelo Olympique de Marselha. Então rolou esse lance de, num jogo entre PSG e Olympique, o Neymar acusar o González de ter chamado ele de macaco. Isso na época teve uma repercussão muito grande, afinal o Neymar estava dizendo que o González havia cometido um crime, e depois, até por toda a repercussão do caso, o Neymar e o González começaram a se alfinetar nas redes sociais. Na época isso teve uma repercussão muito grande. E o González sempre procurou bater na tecla de que não havia chamado o Neymar de macaco. Inclusive, ele chegou a acusar o Neymar de ser um cara irresponsável. Porque, conforme o Neymar ia atacando o Álvaro González, dizendo que ele havia o chamado de macaco, fãs do Neymar também iam cobrar o Álvaro González. Então ele chegou a dizer que ele chegou a ter o seu celular de certa forma perdido porque o celular travou com mais de 2 milhões de mensagens no WhatsApp. Em 2020, em entrevista à Onda Cero, o Álvaro González disse o seguinte sobre a sua relação com o Neymar, dizendo que não o respeitava. Foi uma grande mentira. Todos os juízes saíram em minha defesa. Alguém como ele não merece meu respeito. Seria mais fácil para nós dois se conversássemos e resolvêssemos o problema. Ele não me procurou. Nesse caso não tem nem muito o que dizer, o Álvaro González pode até ser um inimigo do Neymar e não gostar dele. Mas o Neymar também não tem obrigação nenhuma de querer dialogar, querer conversar e resolver alguma coisa com um cara que dentro do campo o chamou de macaco. Número 5, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot hoje está com 28 anos e é jogador da Juventus, até nos últimos tempos está mais tranquilo. Só que há algumas temporadas o Rabiot era conhecido por ser um jogador muito mimado, especialmente quando ele estava lá no PSG. Ele era daquele tipo de jogador que tinha ciúme de qualquer estrela do elenco que tivesse, de certa forma, algum privilégio, algum destaque mesmo. Então ele não gostava disso. Para ele, todo mundo tinha que ser exatamente igual, mesmo que uns brilhassem mais do que os outros de maneira natural. Muita gente se esquece disso, mas quando o Neymar chegou no PSG em 2017, ele era o cara do momento e não tinha nem o que dizer. Foi contratado por 222 milhões de euros, como a contratação mais cara da história do futebol. Recorde esse que dura até os dias de hoje. Ele chegou com um salário altíssimo, realmente com o objetivo de guiar o PSG ao título da Liga dos Campeões, então era até meio óbvio que a diretoria ia passar pano pro Neymar em algumas situações.
ia dar para ele alguns privilégios. Isso começou a irritar muito o Rabiot. E o que o Rabiot fazia? Ele simplesmente contava tudo para a mãe dele, que era sua empresária. E houve um caso em que o PSG puniu o Rabiot por ter chegado atrasado no treinamento, simplesmente porque ele dormiu demais. A mãe do Rabiot levou isso para o coração e acabou disparando contra a maneira como a diretoria defendia o Neymar, o protegia. Lembrando que na época ele estava lesionado e teve toda aquela polêmica de ele ter vindo para o carnaval. Então ele estava curtindo o carnaval enquanto o Rabiot era punido por ter chegado atrasado alguns minutos. Então em 2019, em entrevista ao L'Équipe, a mãe do Rabiot deu a seguinte declaração: há jogadores que faltam por um cochilo de 6 minutos. E outros que estão machucados, mas podem ir para a festa do outro lado do mundo, no Carnaval do Rio. As regras mudaram no PSG. São 2 pesos, 2 medidas. Sendo bem sincero, passado todo esse tempo do Neymar no PSG, sem ele conseguir desempenhar o seu melhor futebol, sem ele levar o PSG a um título de Liga dos Campeões, agora em 2023, essa frase parece bem justa. Mas acreditem, na época, quando o Neymar foi contratado, ninguém bateria de frente com ele ter ou não ter algum privilégio. O Rabiot acabou sendo, de fato, o único. Ele tinha ciúmes pela maneira como o brasileiro era tratado. Número 6, Edinson Cavani. Cavani também foi mais um jogador que não gostou da maneira como o Neymar chegou ao PSG, querendo ser o centro das atenções. Hoje, o atacante uruguaio de 36 anos está no Boca Juniors, mas até pouco tempo estava no PSG e era simplesmente o maior artilheiro da história do clube. O Cavani, antes da chegada do Neymar, era o grande nome do ataque do PSG, até porque também ainda não existia Mbappé em Paris. Então o Cavani fazia tudo, fazia os gols do time, era um dos líderes, cobrava pênaltis e quando o Neymar chegou, até pela responsabilidade que jogaram em cima dele, ele queria fazer de fato a diferença. Então ele queria bater faltas, queria bater pênaltis e logo no primeiro pênalti que rolou com ele e o Cavani em campo, o Cavani pegou a bola para cobrar. O Neymar foi lá conversar com ele para que ele pudesse passar a ser o cobrador. E o Cavani não gostou nem um pouco disso. E o que fez a situação entre eles ficar ainda pior foi que após o Cavani meter essa mala para cima do Neymar, o Cavani foi e simplesmente desperdiçou a penalidade. Começou então nos bastidores uma briga de egos entre Neymar e Cavani. Por um lado, a grande contratação do time da temporada. Por outro lado, tinha um jogador que estava há muitos anos no clube e era uma grande referência. No fim das contas, o Cavani acabou tendo que se render ao Neymar, porque de fato ele tinha por trás um grande apoio da diretoria. Em 2020, em entrevista à ESPN, Cavani deixou bem claro que não tinha necessidade nenhuma de ser amigo de Neymar ou ter uma boa relação com ele. Ele disse o seguinte: no grupo, não tínhamos de ser todos amigos ou irmãos. O importante era que fôssemos amigos no campo, que protegêssemos uns aos outros, corrêssemos uns pelos outros. O que não pode ser negociado é o respeito e o comprometimento no campo com seus companheiros. Depois, no vestiário, você não precisa ser amigo ou sair para comer com todo mundo. Número 7, Kylian Mbappé. Temos aqui o último e também mais recente caso de inimizade envolvendo o Neymar, que é o caso do Mbappé, atacante de 24 anos que ainda está no PSG. Para quem não se lembra, o Neymar acabou chegando no PSG e logo em sequência chega o Mbappé. Na época, uma promessa que estava voando no Mônaco e ele chega até, a princípio, por empréstimo. E no começo, a relação entre Neymar e Mbappé foi muito boa, muito saudável. Era nítido que o Mbappé tinha uma grande admiração pelo Neymar. Então o Neymar dava passes pro Mbappé, Mbappé dava passes pro Neymar, eles comemoravam juntos, faziam dancinhas juntos. Era uma amizade muito legal. Até o momento em que o Mbappé não quis mais ficar na sombra do brasileiro e quis ter de fato um papel de protagonista. Desde que o Messi chegou ao PSG, o Mbappé já mudou bastante seu comportamento, mas ele mudou de vez quando ele renovou seu contrato em 2022. A partir do momento que ele viu que ele tinha de fato uma influência muito grande no time e tinha moral com a diretoria, ele passou a pedir pela saída do Neymar para que ele pudesse ser a grande estrela do time. Então até agora, nessa última temporada, Mbappé não queria de jeito nenhum a permanência do Neymar. E agora, ele fez até uma birra maior. Ele disse que ia embora, que não queria renovar o seu contrato e foi colocado para treinar em separado. Mas bastou o Neymar ser negociado com o Al Hilal para rapidamente, de maneira mágica, Mbappé voltar a treinar normalmente. Inclusive agora ele está montando um time de certa forma de amigos.
Lucas Hernandes, que é amigo dele na seleção francesa, foi contratado. Ousmane Dembélé, que é amigo dele na seleção francesa, foi contratado. Gonçalo Ramos, que joga como 9, vai agora fazer essa função para que ele possa jogar aberto pela esquerda, justamente onde o Neymar vinha atuando. Então ele sempre quis o lugar do Neymar para que ele fosse o protagonista. E ele já deixou bem claro que, de fato, ele não tinha mais a mesma relação de amizade do início da passagem dele no PSG com o Neymar. E chegou a dizer o seguinte, ainda em 2022, numa entrevista coletiva: com o Neymar, sempre tivemos uma relação baseada no respeito. Sempre tivemos momentos mais frios, às vezes mais calorosos. Às vezes, somos melhores amigos, e às vezes nos falamos menos. Essa é a natureza do nosso relacionamento. Até por ser um cara bem estrategista, o Mbappé nunca disse publicamente que não gostava do Neymar ou algo do tipo. Mas nos bastidores sempre foi noticiado pela imprensa francesa que ele queria a todo custo que Neymar fosse embora. O que no fim acabou dando certo. Agora eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Desses 7 inimigos que eu trouxe no vídeo, qual deles foi o pior para o Neymar? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. E claro, se eu tiver esquecido de algum, coloca nos comentários também. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!